Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu me chamo Luiz Paulo. Hoje nós iremos falar sobre a lição de número 12, cujo tema é Testemunhando a Grandeza de Deus. Antes de mais nada, eu gostaria de primeiramente agradecer ao pastor Benjamin, ao pastor Luiz Margarida pela confiança que nos depositou de mais uma vez participar dessa aula e também convidar você para fazermos uma oração e pedir a Deus para abençoar a nossa aula nesse dia. Amém? Então feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, eu te convido nesse momento para estar nos nossos corações, na nossa mente, para que a nossa mente esteja focada somente na Tua Palavra, para que nós possamos nos concentrar somente em Ti, para que todos os problemas fiquem nesse momento esquecidos, Deus, para que nós possamos nos concentrar só no Senhor. Fale conosco, nos ensine, nos instrua mais uma vez a aprender da Tua Palavra em nome de Jesus. Então, meus irmãos, vamos lá, vamos nos concentrar nessa aula, vamos começar mais um domingo para aprender sobre o livro de Esther. Tenho certeza que você vai aprender mais alguma coisa sobre Esther. São só 10 capítulos, mas a palavra de Deus ela é muito rica, né? E a gente sempre tem algo a aprender de novidade naquilo que Deus quer falar com a gente. O texto áureo diz o seguinte: E o mandado de Esther estabeleceu o que respeitava ao Purim e escreveu-se num livro. A verdade aplicada, somente confiando no Senhor podemos superar todas as afrontas que nos advêm do diabo. Os objetivos da lição: ensinar que Deus continua protegendo o seu povo, destacar que Deus continua o mesmo e considerar que precisamos celebrar nossas vitórias. Então, continuando, meus irmãos, agora vamos ler o texto de referência que fica em Esther, capítulo 9, a partir do verso 20. Diz o seguinte: E Mardoqueu escreveu estas palavras e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos. Por isso, aqueles dias chamam Purim, do nome Pur, pelo que também, por causa de todas as palavras daquela carta e do que viram sobre isso e do que lhes tinha sucedido, e que estes dias seriam lembrados e guardados por toda geração, família, província e cidade, e que estes dias de Purim se celebrariam entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua semente. Então, amém. Estabelecendo aqui a festa do Purim, para que essa vitória do povo judeu fosse lembrado, inclusive pelos seus descendentes. Mas vamos fazer uma introdução, dar uma relembrada, né, na história de Esther. Certamente você já conhece algumas coisas, porque você ouviu as outras lições, mas para que a gente tenha aqui um raciocínio contínuo, para que nós possamos resgatar algumas características da história de Esther, eu quero convidar você a relembrar tudo o que aconteceu antes desse evento que nós lemos aqui no texto áureo. Então vamos lá. Primeiramente, o rei Assuero deu uma festa muito grande, para mostrar o quanto o seu império, o seu reino era rico, né? Era pomposo, e deu uma festa muito chique. Nessa festa tinha muitos convidados, dentre esses convidados tinha alguns príncipes, alguns líderes, e enfim, uma festa bastante chique, né? Bastante rica. O que o rei fez, né? Estava liberada a bebida, já estava todo mundo alegre, o rei inclusive também estava bastante alegre. É um termo mais ameno para dizer que o rei estava bêbado, né? Então ele já tinha bebido todas, e aí o que o rei fez? Chamou a esposa, chamou a rainha para que ela viesse, para que ele mostrasse a sua esposa, a sua bela esposa, para as pessoas que estavam na festa. E o que a rainha disse? A rainha Vasti, o que a rainha disse? Não vou. Ela disse aos empregados que ela não iria participar da festa, né? Ela não iria até lá. O rei ficou com um carão. Imagina só, ele se sentiu ofendido, ele se sentiu desprezado, porque queria que a esposa viesse, mas ela não veio, enfim, passou um carão frente a todos os convidados. Então ele chama alguns conselheiros, depois desse evento, ele chama alguns conselheiros para saber o que ele deveria fazer. E esses conselheiros aconselharam ele a fazer a seguinte coisa, né? Falou: rei, se você permitir essa situação, as esposas dos demais homens do nosso reinado podem copiar o comportamento da rainha. Então isso não é bacana, isso pode gerar um comportamento de desprezo nas mulheres, as mulheres podem se espelhar na rainha, então ela não pecou só contra você, ela não desonrou somente a você, ela desonrou também as demais pessoas do reino. Então o rei compreendeu a situação, e aí os conselheiros disseram o seguinte: rei, arruma outra rainha, uma que seja melhor que Vasti. Rei ouviu,
e decidiu arrumar outra rainha. Então ele desprezou Vasti e foi fazer um concurso para escolher uma nova esposa, alguém que pudesse substituir a rainha Vasti. Então ele fez um concurso, todas as moças do reino foram convocadas para participar desse concurso, dentre eles estavam Mardoqueu e Esther, dois personagens centrais na nossa história, Mardoqueu e Esther. Mardoqueu era primo de Esther, mas cuidava de Esther como se fosse filha. Esther era uma moça muito bonita, muito formosa, e ela foi para o império. Mardoqueu foi também, mesmo lá no império, né, mesmo no palácio, Mardoqueu ainda cuidava dela, aconselhava, inclusive. Esther ficou 1 ano no palácio até se encontrar com o rei. Né? Preparação, purificação, se perfumando, se purificando, até o dia de encontrar com o rei. Então, no momento do encontro, o rei se agradou muito de Esther. Então, no capítulo 2, verso 17, diz o seguinte: E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Então, pessoal, o rei Assuero se encantou com Esther e fez dela rainha. Então ele fez uma festa gigantesca, comemorou aquele fato, comemorou a união dos dois, foi uma comemoração gigantesca. Então, após esse evento, Mardoqueu, ele estava ali nas redondezas do palácio, depois de alguns dias, enfim, a Bíblia não diz quantos dias depois, ele estava no palácio e ouviu 2 funcionários do palácio tramando matar o rei. Eles estavam indignados com o rei e estavam tramando matar o rei. Mardoqueu ouviu aquela trama e disse a Esther, ele fez o certo, né? Contou para Esther e Esther contou para o rei. Então abriu-se uma investigação para ver se aquilo era verdade. Até descrito aqui no capítulo 2, verso 23. E inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram pendurados numa forca, e foi escrito nas crônicas perante o rei. Então, de fato, os dois estavam mesmo tramando contra o rei, e eles foram enforcados. Então, quer dizer, Mardoqueu salvou a vida do rei, porque Mardoqueu descobriu antes de todos, antes do plano ser colocado em prática. Então Mardoqueu salvou a vida do rei. Só que você acha que o rei engrandeceu foi Mardoqueu? Não, na verdade não. O rei engrandeceu Amã. Amã era um homem mau, mas o rei colocou ele como sendo o chefe de todos ali no palácio. O Amã era o segundo depois do rei, como se fosse um primeiro-ministro ali, né? Então ele era o segundo em autoridade no reinado, ele engrandeceu a Amã. Amã foi tão engrandecido que todos deveriam se curvar perante ele. Então havia um decreto ali, o rei ordenou que todo mundo deveria se curvar perante Amã. Mas tinha um moço que decidiu não se curvar perante Amã. Era o Mardoqueu. Mardoqueu, o judeu, primo de Esther. Mardoqueu decidiu não se curvar porque o único para o qual Mardoqueu se curvava era para Deus. Né? Mardoqueu, ele era um judeu que não se curvava para homens, somente para Deus. E aí os servos do palácio diziam assim, Mardoqueu se curve, né? Mardoqueu se negava. Se curve, Mardoqueu. Mardoqueu se negava. Por fim, esses servos foram até Amã e contaram para ele. Amã, tem um moço que ele não se curva para você. Não se curva, e esse moço, além de não se curvar, ele é judeu. Amã ficou bravo 2 vezes. Primeiro, porque ele não se curvou. Segundo, porque ele era judeu. Porque o Amã não gostava de judeus. Ele era de uma família que já era inimiga dos judeus. Então Amã não gostava dos judeus. Amã achou pouco matar somente Mardoqueu. Então ele decidiu, além de matar Mardoqueu, decidiu matar todos os judeus do reino. Então ele ficou com a ideia de eliminar os judeus do reino. Amã foi até o rei e falou, rei, tem um povo aqui que não gosta de obedecer às suas leis. Eu gostaria de pedir autorização para o senhor para me matar esse pessoal todo, tá? E eu vou deixar uma quantidade gigantesca de prata para o seu tesouro. O rei ouviu a história, então tá, ok, faça o que bem entender com esse povo. O rei cedeu o anel dele para que chancela esses decretos. Amã escreveu o decreto, dizendo que os judeus deveriam ser mortos. Em nome do rei, publicou o decreto, e esse decreto foi lido em todos os lugares do reino. As 127 províncias leram esse decreto que objetivava eliminar os judeus. O rei ele faz esse decreto é publicado, Amã até tira sorte, né? Tira sorte, tenta sortear o dia que os judeus seriam eliminados, daí vem o nome Pur, que deu origem ao nome Purim, depois a gente vai ver melhor isso, que é onde se originou a data da festa do Purim. Mas esse decreto ele foi lido em todos os locais e os judeus ficaram arrasados, ficaram tristes, houve choro, lamentação, houve luto em todo o reinado. E essa notícia chegou até Mardoqueu. Mardoqueu, ao ouvir essa história, ele ficou muito chateado, muito triste,
Então ele rasgou as suas vestes, vestiu uma roupa de pano grosseiro, jogou cinza na sua cabeça, ficou na porta do palácio, não podia entrar por conta das suas roupas, né, enfim, todo sujo de cinza. Mas ele ficou na porta do palácio e se lamentou muito. Imagina a cabeça dele, ele devia estar bem chateado, porque talvez na mente dele estivesse passando de que ele seria o culpado pela morte de todo o seu povo, por não ter se curvado para Amã. Então talvez ele tivesse um sentimento de culpa gigantesco. Esther ficou sabendo da situação de Mardoqueu, que Mardoqueu estava muito triste naquela situação deplorável, e Esther mandou um súdito, um funcionário, ir até Mardoqueu perguntar o que tinha acontecido. Mardoqueu explicou para esse funcionário, deu um decreto e falou, olha, vá até Esther, diga a ela o que aconteceu, leva aqui para ela ler e conhecer o que aconteceu, explicou a situação toda. Então Esther ficou sabendo de tudo, das ordens de Amã para eliminar os judeus, da situação de Mardoqueu. Mardoqueu recusou as vestes que Esther mandou para ele. Não quero. Mardoqueu disse, eu não quero trocar as minhas roupas, eu quero ficar com esse pano grosseiro, enfim, com essas cinzas, porque eu estou chateado, eu estou muito triste com essa situação. Então ele recusou. Esther foi advertida por Mardoqueu da seguinte modo. Mardoqueu falou para esse servo avisar Esther de que ela deveria interceder lá com o rei, para que os judeus não fossem mortos. Esse funcionário levou e Esther mandou uma resposta para Mardoqueu dizendo, Mardoqueu, se eu for até o rei, pode ser que eu morra, porque as pessoas só chegam até o rei se elas forem convidadas. E outra, tem 30 dias que o rei não me chama. Então eu corro um risco de vida se eu for até ele. O funcionário levou essa resposta para Mardoqueu. Mardoqueu mandou outro aviso dizendo assim, olha só, Esther, se você não fizer isso, não pense que você vai escapar da morte. Você também está sujeita a morrer. E outra, a sua história será esquecida, a sua família será esquecida. E se você não fizer isso, Deus pode nos salvar de outro modo. Essa ajuda pode vir de outro lugar. Não usa o termo Deus, né, mas deixa muito implícito de que Mardoqueu estava falando que Deus poderia prover outra ajuda. Então, Esther, se você não fizer isso, Deus pode prover ajuda de outro lugar. Então, você precisa nos ajudar. E outra, você é a rainha, quem sabe porque Deus colocou você aí justamente para nos ajudar nesse momento. Então, Esther ouviu aquilo de Mardoqueu, pensou e decidiu, bom, então eu vou interceder pelo rei. Eu vou interceder em favor dos judeus lá com o rei, mesmo que isso custe a minha vida. E Esther foi lá falar com o rei, mas antes disso, Esther, ela pede Mardoqueu para que o povo fizesse um jejum de 3 dias. Então Mardoqueu fez isso, o povo judeu fez um jejum de 3 dias, ela também fez um jejum de 3 dias com as suas funcionárias, todo mundo que cuidava dela, e depois de 3 dias ela foi falar com o rei. Então ela marcou esse encontro com o rei. Ela foi, quer dizer, ela nem marcou o encontro, né? Ela só foi. Quando ela foi com roupa de rainha, e o rei estava no seu palácio, na sua sala, no seu trono, e o rei estendeu o cetro para ela. Quer dizer, o rei já estava disposto a ouvi-la. Isso já foi um milagre, né? Porque ela poderia morrer nesse ponto. Porque se ele não tivesse a fim de ouvir Esther, ele não estendesse o cetro, ela poderia ser condenada à morte. Então ela chegou até o rei e falou, meu rei, se eu achar benevolência perante o Senhor, né? Eu queria marcar um banquete com o Senhor e com Amã. Ou seja, ela não pediu logo de cara para que o povo dela tivesse misericórdia. Ela não pediu isso. Ela marcou um banquete. Então, nesse primeiro momento, ela marcou um banquete com o rei e com Amã. O rei aceitou, marcou esse banquete. Então, durante esse banquete, o rei perguntou para Esther, Esther, o que você quer pedir, né? Pode pedir que eu te dou até metade do meu reino. E Esther, ela novamente não pediu para misericórdia pelo seu povo. Nesse momento, ao invés de pedir misericórdia pelo seu povo, ela pediu um segundo banquete. Ela marcou novamente um banquete com o rei e com Amã para o outro dia, né? Então ela marcou um segundo banquete, os dois aceitaram, ok. Amã foi para a casa dele, o rei ficou no palácio. Amã, quando saiu daquele banquete, saiu todo, né? Como se diz, todo pimpão, todo satisfeito, se achando cara, porque ele foi o único, além do rei, convidado para participar de um jantar, de um banquete com a rainha. E ele saiu dali se achando o máximo. E ele era já, assim, cheio de si. Ao sair dali, quem que ele encontra? Mardoqueu novamente. Na saída do palácio, ele encontra Mardoqueu. Naquela situação toda deplorável, né? Com a roupa, enfim, com cinza. Você acha que Mardoqueu se curvou novamente para Amã? Não. Mardoqueu continuou não se curvando para Amã. E Amã ficou mais uma vez furiosíssimo, né? Chegou em casa e chamou a esposa, chamou alguns amigos e foi contar a história. Olha, eu tenho tudo. Eu sou o cara no reino, eu sou muito influente, eu tenho tudo.
Eu fui o único convidado para participar de um jantar com o rei e com a rainha. Vai ter um sujeito que me incomoda e nada disso vale enquanto Mardoqueu continuar vivo. E aí os sábios conselheiros que estavam ali, né, disseram para Amã o seguinte: olha, Amã, por que você não faz uma forca então? De uns 20 metros de altura para Mardoqueu. Faz uma forca para Mardoqueu. Amã gostou da ideia. Pior que Amã gostou da ideia. E Amã mandou fazer essa forca para Mardoqueu. Pausa aqui, né? Pausa aqui na história, vamos voltar para o rei. Lá estava o rei, foi passar a noite, e ele perdeu o sono. Depois do primeiro jantar, ele perdeu o sono. Nesse momento que ele perde o sono, ele chama um funcionário para ler as histórias do reino, né? Tudo que acontecia no reino era registrado. E aí foi ler uma para o rei. Pediu um funcionário para que lesse. Qual a história que ele leu? Justamente a história de Mardoqueu, quando Mardoqueu ouviu das pessoas que queriam matar o rei. Então ele ouviu a história de que teve um momento que Mardoqueu ouviu duas pessoas tramando para matar o rei. Mardoqueu contou para Ester e Ester contou para o rei, e essas duas pessoas foram mortas. E o rei perguntou para o funcionário: bom, mas Mardoqueu ele fez isso por mim, e o que ele recebeu de recompensa, de honra? E a pessoa que leu aquele texto disse: nada, ele não recebeu nada por isso. Então o rei pensou: bom, então nós precisamos honrar esse moço, né? Nós precisamos honrar esse moço. Agora, voltando para Amã, que estava na casa dele, Amã voltou para o reino. Voltou para o rei e foi encontrar com o rei justamente com o objetivo de falar assim para o rei: rei, vamos enforcar Mardoqueu. Quando Amã chega para falar com o rei nem deu tempo de Amã falar, né? O rei já falou assim: ó, Amã, deixa eu perguntar a você uma coisa aqui. Eu preciso honrar um moço. Eu preciso honrar esse moço e eu queria uma sugestão sua do que eu devo fazer. Amã já era cheio de si, pensou assim: bom, a única pessoa que pode ser honrada nesse momento sou eu. Porque eu sou o cara, então eu sou o cara que tem que ser honrado. Então ele achava que era ele. Então ele sugeriu algo para o rei como se o rei fosse honrá-lo. E aí, nesse versículo aqui, Ester capítulo 6, versos 8 e 9. Olha o que Amã sugeriu para o rei fazer, né? Tragam a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres, e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Essa foi a sugestão de Amã para o rei. Então o rei ouviu a sugestão, gostou da sugestão, falou assim: muito bem, Amã, faça isso para Mardoqueu. Eu imagino a cara que Amã ficou, né? Deve ter ficado amarelo assim, deve ter ficado desbotado. Ele mandou que Amã fizesse essas honras todas para Mardoqueu, o homem que Amã queria matar. E aí ele coloca Mardoqueu no cavalo, vestido de vestes reais, com a coroa, e sai pela cidade dizendo: assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois desse evento, obviamente, Amã foi embora muito triste, muito chateado. Chegando à sua casa, pensou: como é que pode, né? Eu tive que fazer isso logo para o Mardoqueu. Então ele foi embora chateado, envergonhado, e lá, como ele tinha amigos sábios, aqueles mesmos que sugeriram para Amã construir a forca, falou assim para Amã: Amã, eu acho que você não vai vencer essa batalha contra Mardoqueu. Você não vencerá essa guerra. Mas enfim, Amã voltou para o palácio para o segundo jantar, lá com o rei e Ester. E nesse segundo jantar, nesse segundo banquete, o rei perguntou novamente para Ester: Ester, o que você quer que eu te faça, né? Eu posso te dar metade do meu reino, o que você quer que eu te faça? Aí neste momento é que Ester decidiu fazer o pedido que ela estava querendo. Então ela adiou pelo primeiro jantar, o rei passou a noite, ouviu a história de Mardoqueu, e nesse segundo jantar ela decidiu fazer o pedido. Ela pediu para que o rei pudesse salvar a vida dela e a vida do povo dela. É aí que ela contou que ela era judia, né? Aí ela contou que ela era judia. Ela disse o seguinte, no capítulo 7, verso 4. Pois o meu povo e eu fomos vendidos para sermos destruídos e mortos. Se fosse somente o caso de sermos todos vendidos como escravos, eu não diria nada, pois não seria justo incomodar o Senhor por causa de uma desgraça tão sem importância como esta. Ela rogou para que o rei pudesse poupar a vida dela. Ok, ela fez isso, né? O rei disse: mas quem é que está fazendo isso com você? Quem é que está querendo a sua morte? Ela disse: Amã, esse homem mau. O rei ficou indignado e fez com que Amã fosse enforcado, inclusive na forca que ele mesmo fez para Mardoqueu. E, meus irmãos, é nesse momento que a coisa começa a virar para o lado dos judeus. É aqui que a história muda.
porque Esther pediu para o rei para que outro decreto fosse feito, para que fosse anulado o primeiro decreto, né, que fazia com que os judeus fossem mortos, mas ele disse que não podia não podia anular o primeiro decreto, mas permitiu que um segundo decreto fosse feito. Nesse segundo decreto, publicado e permitindo que os judeus revidassem contra aquela situação. Então os judeus puderam revidar, e aí os judeus lutaram e conseguiram a vitória contra aqueles que queriam matar os judeus. Então, meus irmãos, Mardoqueu ele sai do palácio depois desse evento honrado, porque agora o rei decidiu honrar Mardoqueu. Mardoqueu foi honrado e ficou no lugar de Amã. Então ele sai do palácio honrado com aquela veste azul, com branco, com a capona vermelha. As pessoas viram Mardoqueu honrado, e até um versículo 8, capítulo 8, verso 16, diz o seguinte: e para os judeus brilhou a luz da felicidade, da alegria e da vitória. Então aqui tudo mudou. Então aqui tudo mudou para os judeus. E é nesse momento que o texto de referência entra, né? O texto de referência está nesse momento, que Mardoqueu já estava honrado, já estava no palácio, já tinha passado por toda essa tribulação, e agora ele estava no lugar de Amã. Então ele faz uma carta para as pessoas decretando que aquele dia que seria a derrota dos judeus, que seria a morte deles, na verdade seria um dia de comemoração, porque aquele dia eles puderam revidar qualquer ataque que fosse feito contra eles, porque o decreto permitia isso. Eles revidaram e mataram mais de 75 mil pessoas dos inimigos dos judeus. E as pessoas passaram, inclusive, a ter medo dos judeus. Então, meus irmãos, a gente viu uma história gigantesca, né? E aí, no tópico 1, a gente entra no momento em que a Bíblia nos ensina sobre vencer os inimigos. E em Deuteronômio, capítulo 28, verso 1, diz o seguinte: e será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, meus irmãos, para que a gente vença os inimigos, a gente precisa ouvir a voz do Senhor e guardar os mandamentos dele. Então, essa vitória, ela é decorrente da submissão a Deus. E nós podemos observar isso na vitória de Mardoqueu, na vitória de Esther. A todo momento eles estiveram submissos a Deus. Se não fosse isso, eles não teriam vencido. Então devemos confiar em Deus. No tópico 1.1, a surpreendente ação de Deus, né? A obra não segue os padrões naturais. Essa obra ela usa as pessoas, ou seja, Deus usa as pessoas mais improváveis para realizar a sua vontade. Deus usa as pessoas mais improváveis para realizar a vontade dele. A gente pode não acreditar, pode pensar, bom, essa pessoa vai ser usada. Olha só, Esther e Mardoqueu saíram lá do meio de todas as pessoas. Deus tirou do meio da multidão e fez com que Mardoqueu fosse o primeiro-ministro, Esther se tornasse rainha. Então Deus usa pessoas improváveis para que essas pessoas estejam na obra dele, né? 1.2 diz o seguinte: Deus é nosso fiel protetor. E em 2 Tessalonicenses diz assim: Deus é nosso fiel protetor, assim como livrou os judeus. Esta certeza faz o cristão sentir-se seguro quanto à sua salvação. Então, meus irmãos, de que modo Deus se mostrou fiel a ponto de, até nos detalhes, cuidar de Esther e de Mardoqueu e dos judeus? Porque é o seguinte, no segundo decreto que autorizava os judeus revidarem, nesse segundo decreto, Esther fez um outro pedido para o rei. Falou assim: rei, estenda por mais um dia a validade desse decreto. Isso foi fundamental para que o povo pudesse continuar revidando aos possíveis ataques que eles sofreriam. Então Deus foi tão fiel que até nos detalhes cuidou, né, para que o povo vencesse, nesse detalhezinho de promulgar, né, de prorrogar o decreto para que ele valesse por mais um dia. No tópico 1.3, Deus muda a tristeza em alegria. Irmãos, aqui eu quero trazer uma contextualização disso. Devemos confiar somente no Senhor, pois só Ele tem o poder de mudar nossos momentos de tristeza em momentos de alegria. Bom, pensa o seguinte, nós estamos num momento de pandemia, e eu posso comparar essa pandemia com aquele decreto. O decreto lá que visava eliminar os judeus. Deus não revogou o decreto. Assim como Deus não está revogando a pandemia. Deus não revogou aquele decreto, mas Ele Ele promulgou um outro decreto que as pessoas podiam lutar pela sua vida, em defesa da sua vida, e elas lutaram. E assim como nós devemos fazer hoje. Deus não está revogando pandemia, às vezes Deus não revoga as dificuldades, mas Deus ele sempre promulga decretos que nos dá condições de lutar pela nossa vida, de lutar pelos nossos objetivos. Então que você, meu irmão, continue lutando pela sua vida, continue usando
das forças que Deus nos dá, das oportunidades que Deus nos dá, para que a gente transforme esses momentos de tristeza em alegria. Ainda que esses decretos que visam nos prejudicar não sejam revogados, Deus está com a gente, nos dando condições de lutar contra essas dificuldades. No tópico 2, Deus é o juiz de Israel. Então vamos aqui continuar vendo, né, algumas situações em que exemplificam Deus sendo o juiz de Israel. No tópico 2.1 diz o seguinte: é hora de celebrar. Bom, nós vimos que os judeus passaram por todas essas dificuldades, Esther, Mardoqueu, até o ponto deles poderem revidar contra os seus inimigos, vencer os seus inimigos, e após vencer os seus inimigos, era o momento de quê? De celebrar. Então é hora de celebrar. A partir desse instante, foi promulgado lá, né? O Mardoqueu enviou uma carta para as províncias, decretando que aquele dia seria um dia de comemoração e seria chamado de Purim, que é uma festa que as pessoas lembram desse momento. Até hoje é comemorado em Israel a festa do Purim, e as pessoas elas se vestem com roupas fantasiadas, elas leem o livro de Esther nas sinagogas, elas presenteiam um ao outro. Então é uma festa muito tradicional de Israel, que foi feita naquela época em que os judeus eles venceram seus inimigos. Então essa festa do Purim é para comemorar o momento em que os judeus eles transformaram essa tristeza em um momento de alegria. Então, em virtude deste livramento, Israel festeja até hoje a festa do Purim como constante recordação desse episódio marcante na vida dos judeus. No tópico 2.2, devemos contar os feitos do Senhor. Então, meus irmãos, quando Deus faz a obra na nossa vida, a gente tem que contar, a gente tem que compartilhar, a gente tem que dizer isso para as pessoas. Dizer como Deus é fiel. Olha só, os cristãos precisam relatar as maravilhas do Senhor ao maior número possível de pessoas. Cada chance perdida pode representar uma vida no inferno. Quando a gente se cala, quando a gente não conta as maravilhas que Deus fez pra gente, as outras pessoas elas não ficam sabendo. E isso pode significar que aquela pessoa ela pode perder a oportunidade de ser salva. Então a gente tem que sim compartilhar essas vitórias, essas bênçãos que Deus nos dá. E em Salmo 96, verso 3 diz o seguinte: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Então vamos continuar anunciando as maravilhas de Deus, para que outras pessoas possam também conhecer todas essas maravilhas que Deus faz por nós. No tópico 2.3, quem serve ao Senhor goza de paz. Então, meus irmãos, tem paz quem está com Jesus. Não adianta nós queremos paz no mundo, porque a paz no mundo não é a paz que Deus nos dá. Se a gente esperar paz nos políticos, paz nos líderes, o conceito de paz, ele não bate com essa expectativa, porque o conceito de paz diz o seguinte: é uma relação entre pessoas que não estão em conflito. Elas estão de acordo, elas estão em concórdia. E os líderes, eles têm interesses que entram em conflito. Esses interesses, eles entram em conflito. Olha só, a pessoa que tem paz, ela está numa relação tranquila entre cidadãos. É uma ausência de problemas, é uma ausência de violência. O mundo é violento e o mundo é cheio de problemas. E qual é o momento que nós temos paz? Às vezes está tudo bem, a gente acha que está tudo bem, vê uma doença. Ou então a gente perde um ente querido. O mundo é assim, a gente sofre, né? A gente perde a paz. E qualquer um está sujeito a isso em qualquer momento. Então, em que momento que nós vamos ter paz? Somente em Jesus. Porque mesmo em meio a todos esses problemas, nós podemos ter paz em Jesus. Se não for isso, nós temos muito mais motivos para perder a paz. Mas só por termos Jesus já vale a pena, porque Ele é capaz de nos dar essa paz. E essa paz não é como o mundo dá, né? Até em João 14, verso 27, diz o seguinte: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não podemos ter a nossa expectativa de paz no mundo. Nunca teve uma paz constante no mundo. O mundo sempre teve guerras, o mundo sempre teve pessoas más, o mundo sempre teve mortes, doenças. Se a gente for esperar que o mundo seja perfeito, a gente vai ficar sofrendo. E só da gente saber que o mundo não é perfeito e que a nossa paz está somente em Deus, a gente já começa a ter paz. Porque essa busca pela paz, ela já não fica naquela coisa utópica, né? Não é utópico, mas a busca pela paz está na busca de uma proximidade, numa vivência com Jesus. É Ele que nos dá essa paz e não o mundo. Então, meus irmãos, no tópico 3, o Senhor permite a aprovação de Esther. A aprovação é o meio pelo qual o Senhor nos aperfeiçoa. Esse é o 1 Pedro, verso 1, 7, né? Então Esther, ela foi aperfeiçoada nessas provações. Ela enfrentou o medo. Ela ficou com medo de falar com o rei, mas mesmo assim ela decidiu. E ela falou assim para si mesma: eu vou falar com o rei, ainda que isso custe a minha vida, porque ela priorizou o seu povo. Ela priorizou
o povo dela, os judeus, ao invés de o seu conforto só, ao invés da sua proteção somente, ela rompeu o seu egocentrismo e foi falar com o rei, mesmo podendo perder a vida, em favor do seu povo judeu. Então, meus irmãos, tópico 3.1 é hora de festejar, né? Como nós já abordamos aqui. E de que modo essa festa ela foi feita, estabelecendo a festa do Purim, já foi abordado, né? Eu vou pular aqui para o tópico 3.2. Esther movida pela fé. Então precisamos ter a fé de Esther para podermos ver as grandezas do Senhor. E de que modo Esther teve fé? Esther, ela promoveu um jejum coletivo com todos de Israel. Isso é uma manifestação de fé gigantesca, porque ela promoveu esse jejum coletivo esperando que Deus faria a obra. Senão ela não promovia jejum algum, né? Então ela pediu para que as pessoas fizessem jejum, ela também jejuou para que Deus fizesse a obra. Isso foi uma manifestação de fé, né? Hebreus 10:38, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Esther não recuou, ela foi adiante. Então, ela sim foi um exemplo de fé. Tópico 3.3, Deus cuida do seu povo. Diz o seguinte, um dos privilégios em ser cristão está no fato de convivermos numa comunidade de pessoas mutuamente responsáveis pela vida uns dos outros. Então, meus irmãos, nós precisamos cuidar um do outro. Esther cuidou do povo dela, Mardoqueu cuidou do povo dele. Eles estavam dispostos a dar a sua própria vida para cuidar do seu povo. A esse exemplo, nós precisamos cuidar um do outro, sobretudo nesse momento em que as pessoas precisam de ajuda. Nós precisamos ser mais solícitos, nós precisamos ofertar mais, nós precisamos ajudar mais, nós precisamos estender a mão, porque tem muita gente que está precisando. E é aí que nós vamos exercitar a nossa fé de fato. É aí que nós vamos mostrar o nosso caráter cristão, que nós temos uma alma transformada para ajudar as pessoas. Então nós precisamos cuidar um do outro, sim. Em Mateus 22, verso 37 e 39 diz o seguinte, precisamos cuidar uns dos outros, precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E uma frase aqui de Agostinho, para finalizar, diz o seguinte, amando o próximo e cuidando dele, vais percorrendo o teu caminho. Ajuda, portanto, aquele que tens ao lado enquanto caminhas este mundo. Ajuda quem está do seu lado enquanto você caminha nesse mundo. E chegará junto daquele com quem desejas permanecer para sempre. Então ajude a pessoa com quem está do seu lado, enquanto você estiver nessa vida, para que você possa chegar até aquele, ou seja, chegar a Deus, para que você possa viver com Deus na eternidade e viver com Deus para sempre. Então, meus irmãos, para concluir, estudamos que a graça de Deus transforma as nossas angústias, consternação em alegria. Aprendemos que necessitamos celebrar as nossas vitórias através de cânticos espirituais, para não nos esquecer de que o Senhor é bom para conosco. Deus é bom para conosco, assim como foi bom para com Esther, livrando o povo judeu da morte e dando a eles muito mais glória, muito mais conquistas do que antes daquele momento de sofrimento que eles tinham. Então Deus ele está com a gente e pode transformar esses momentos de tristeza que nós vivemos hoje numa glória e numa vitória futura. Então que Deus esteja com você, que Deus ele promulgue decretos na sua vida para que você tenha condições de continuar lutando e lutando pela vida, lutando pelos seus objetivos. Amém? Então que Deus te abençoe. Obrigado. Em nome de Jesus, amém.